porque Nicolás Maduro está onde? Na América do Norte. O ditador da Venezuela e a esposa dele, Cília Flores, participam hoje de uma nova audiência na Justiça dos Estados Unidos. Luciana Tadeu é quem nos conta o que deve acontecer nesta quarta. Luciana, bom dia. Oi, Elisa, bom dia para você, para todos que nos acompanham. Elisa, a expectativa é que a audiência de hoje seja sobre o cronograma desse processo judicial. Tanto os advogados de defesa de Nicolás Maduro e da ex-primeira-dama Cília Flores, como os promotores do Ministério Público propõem que esse julgamento tenha início em junho do ano que vem, junho de 2027. E o juiz, então, Alvin Hellenstein, que é o juiz distrital de Nova York, deve estabelecer esse cronograma, estabelecer o início da data de início desse julgamento. Também está previsto que seja estabelecida a data da primeira rodada de recursos judiciais. A possibilidade é que essa data seja estabelecida para o dia 2 de setembro. E aí, claro, os advogados de defesa de Nicolás Maduro devem alegar que ele tem imunidade como chefe de Estado, ou seja, não deveria estar passando por esse julgamento nos Estados Unidos, e também que a prisão dele teria sido ilegal. Lembrando, né, que Nicolás Maduro foi capturado em território venezuelano no dia 3 de janeiro pelas forças especiais dos Estados Unidos, foi extraído do território venezuelano, levado para os Estados Unidos e 2 dias depois já apresentado para o Tribunal de Nova York. Desde então ele está, tanto ele como a sua esposa Cília Flores, estão na prisão federal do Brooklyn, estão aí presos. Então essa é a terceira vez que Maduro e Cília Flores vão comparecer no Tribunal de Nova York. Maduro alega ser inocente de todas as acusações contra ele, fala inclusive que ele é um prisioneiro de guerra, ele que é acusado de narcoterrorismo, tráfico de drogas, inclusive crimes relacionados à posse e tráfico de armas, de metralhadoras. E desde que ele foi capturado pelos Estados Unidos, a Venezuela tem sido governada por quem era a sua vice-presidente, Delcy Rodrigues, que assumiu como presidente interina e estabeleceu boas relações com os Estados Unidos, com uma clara, submissão às ordens do governo de Donald Trump, mas restabelecendo as relações econômicas, de fato, com o governo de Donald Trump controlando os recursos da Venezuela obtidos pela venda de petróleo, e agora então falando também de um início de um diálogo com a oposição para a realização de eleições. O governo dos Estados Unidos falava que era necessária essa intervenção, depois uma estabilização, para depois a realização de eleições na Venezuela. E esse julgamento, como a gente vê, se for marcado somente para junho do ano que vem, ainda vai durar bastante tempo, e Nicolás Maduro continuaria preso, então, no Brooklyn, onde está desde janeiro, Elisa. Luciana Tadeu falando sobre Nicolás Maduro, Venezuela, os efeitos, depois que o presidente e a esposa agora ex-presidente, foram levados aos Estados Unidos, e aí aparecendo, isso é imagem ao vivo, tá? Nova York, 9 horas 55 minutos, é justamente o local que a Luciana Tadeu estava explicando para a gente. Esse julgamento, vão comparecer ao tribunal nos Estados Unidos, depois de terem sido capturados. Luciana Tadeu, você está me ouvindo ainda? Deixa eu ver, será? Será que a Luciana Tadeu me ouve? Tô aqui. Deixa eu aproveitar aqui uma questão, super no improviso contigo, mas para não deixar de te ouvir. Porque antes da Venezuela, Luciana, a gente está falando da Argentina, da nevasca. E aí, claro, poxa, você está na Argentina, até é interessante que eu te pergunte sobre isso. Porque quando aqui do Brasil a gente fala de nevasca, aí pensa assim, não, mas a imagem da Luciana Tadeu, que está em Buenos Aires, não tem nevasca nenhuma. Mas é uma região específica ali de Mendonça e que já é muito tradicional, até pelo turismo de inverno. Mas o negócio está além da conta.
Exato. Na verdade, é muito comum, né, nessa fronteira. Mendoza faz fronteira com o Chile, que essa estrada que conecta os dois países seja fechada justamente pela grande quantidade de neve durante os invernos. Aqui em Buenos Aires, apesar do frio, a gente está com uma sensação térmica agora de 5 graus, inclusive está um ambiente chuvoso, então a umidade está muito alta, quase 90% de umidade. Por aqui não é comum nevar. Essa é uma grande expectativa dos portenhos em todos os invernos. A última vez que nevou aqui na capital argentina foi em 2007 e todo inverno a gente vê o site de notícias se perguntando: é possível nevar nesse inverno? Por enquanto, nenhuma perspectiva por aqui de que esse evento se repita 20 anos depois, mas em Mendoza sim, a situação está bem gélida, né? Com essa nevasca aí surpreendendo, mas é uma região onde é bastante comum que, por exemplo, a estrada que conecta Mendoza com o Chile seja fechada justamente por essas condições climáticas, Elisa. E ali a região montanhosa, a região mais alta e tudo mais. Muita neve, portanto, em Mendoza. Luciana, maravilhosa, muito obrigada por ter trazido para a gente Venezuela, Argentina, nossa correspondente aqui de assuntos da nossa América Latina.